por sinal também é negro. Trabalhador brasileiro. Voltamos na 95.3 Rádio Fiscar. Estamos no programa Papo TA. Acabamos de ouvir Elisa Fernandes com a música Você Não Sabe o que é Ser Preto. Voltando aqui, como eu estava dizendo, então Sara, Joyce, fique à vontade quem quiser falar, mas como é que vocês veem essa questão do racismo, do preconceito, né? Como é que é isso? Né? Fique à vontade para passar a experiência de vocês. E também, vocês trabalham aqui no TIUSP, né? Também falar um pouco disso, né? O que é isso, para as pessoas entenderem, bacana. Então, essa questão do racismo, né, que hoje a gente tem maior visibilidade por questões das redes sociais, né, e aí tem o famoso, a comunidade negra, né, ela sempre lutou pelo reconhecimento, pelo direito de poder ir e vir de forma igualitária, né, sem distinção de cor, né, e aí a gente começou a perceber a difusão, né, o aumento da mídia, dos filmes, né, em relação a causa dos negros. Tudo bem que a gente percebe que na mídia nós sempre aparecemos enquanto, né, subalterno. Exato, enquanto é empregada, não é o milionário, né? E tudo isso demonstra o quão ainda é o pensamento não só do brasileiro, mas de todas as pessoas que não têm esse pensamento do igual. Então muita gente começa agora, principalmente agora, estão expondo mais essa questão do vitimismo, por exemplo. Dizem que nós somos muito vitimistas. Mas é complicado porque as pessoas que não têm o conhecimento, ou se têm um conhecimento, acham que nós é que estamos nos vitimizando, pensando que eles querem ibope, não é tudo isso. É complicado falar isso por toda a questão histórica da comunidade negra, por toda a questão que a gente sente na pele, no dia a dia, nos olhares, nas coisas que não estão ditas. Que a gente percebe, por exemplo, aquela fala da Thaís Araújo que ela deu no TED e que virou meme, quase um meme, dizendo que ela estava contando que ela fica preocupada porque a cor do filho dela faz as pessoas atravessarem a rua. E as pessoas ficaram rindo dessa questão. É verdade isso. Porque eu, infelizmente, já passei por isso. Acredito que 99% dos negros brasileiros já passaram por isso. Os negros estrangeiros que eu conheço que vêm para o Brasil, principalmente da comunidade africana, chega aqui e fica abismado que o quão racismo... Eles descobriram o racismo aqui. Entendi. E aí eles ficam bobos, eles vêm para graduação, para estudar nas universidades ou para intercâmbio e N coisas, e eles vêm e falam, gente, eu quero ir embora. Olha só. Porque eles falam que, né, o brasileiro é receptivo, só que o brasileiro é racista. Certo. Também. Então, é complicado, porque aí vão ouvir, né, a nossa fala, tal, e vão falar de novo sobre isso, mas é importante, porque assim como nós, sendo tradutoras e intérpretes de Libras, trabalhamos com uma minoria, e a gente batalha e ouve sempre as mesmas questões da comunidade surda, ao mesmo tempo a gente também está inserida nessa outra minoria, que não é minoria. Sim, não é minoria. Né, no Brasil não é minoria. E que também sofre outras questões. E agora, enquanto técnicas administrativas da universidade. Entendo. Então, a gente tem todo a gente luta. Sim. Né? Nós somos componentes... por exemplo, eu me sinto fazendo parte, né, de grupos militantes. Entendo. Tanto fazendo parte da comunidade negra, da comunidade surda, e dentro de uma instituição sendo negra. Né? Então, a gente vai fazendo uma leitura. Enfrentando essas questões. Fazendo uma leitura e se enfrentando com isso, né? Exato. E pegando um gancho na fala da Sara, essa questão da minoria que não é minoria, né? Eu acho que não se trata de minoria, mas que é minorizada, né? Muitas das vezes. Então, existem algumas situações de tensão por ser negro em alguns espaços e que
com relação à mídia, por exemplo, que a Sara também citou, eu percebo, por exemplo, nas novelas, né? A gente sempre vê o papel do negro ou como um empregado ou a mulher negra sendo sempre olhada como um objeto sexual em que sexualizado, né? Então assim, a mulher negra, ela tem que ter o corpão, ela tem que estar vestindo shorts curtos, mostrando as pernas e com decotes, porque é sensual, porque é a cara do Brasil e enfim. Então, esse tipo de situação é muito recorrente na mídia, é o que a gente percebe, é a maneira como o negro muitas das vezes ele é mostrado, né? Mas isso não nos representa. Então é importante dizer isso, que a maneira como às vezes o negro ele aparece por essas mídias, né? Principalmente as novelas, como eles retratam o negro, isso não tem nos representado mais. Com relação à universidade, ser negro, estar aqui na universidade, ser um servidor público negro, universitário, isso diz muito. Aqui na universidade a gente tem um grupo, né, de discentes, docentes, técnicos negros que se reúne por meio do NEAB, né, Sara? Isso. A gente tem participado de algumas reuniões desse movimento e que tem sido muito importante assim para a gente compreender, para a gente se olhar nesse espaço como negros e o quanto isso representa para a gente, o quanto isso representa para a comunidade acadêmica, o quanto isso representa enfim, a nível nacional. Então, assim, esse grupo tem feito um trabalho bem legal com técnicos, alunos, docentes negros da Universidade Federal de São Carlos e tem sido muito bacana fazer parte desse grupo, né? Isso nos Joyce, empodera bastante. Deixa eu fazer uma pergunta. O que é o NEAB e quando ele se reúne e como faz para as pessoas conseguirem entrar em contato com ele? O NEAB, ele é Núcleo de estudos, né? Isso, é um núcleo de estudos de estudantes afro-brasileiros aqui da universidade. E ele é composto por docentes, discentes, para promover o conhecimento, né? No entanto, eles convidam vários colegas de diferentes universidades, espaços para vir e realmente contribuir com esse conhecimento, discutir, apresentar para que a comunidade negra e não negra que tenham esse conhecimento dos estudos dessa área, dos estudos de autores e autoras e autores negros. E É uma construção de identidade, não é? exato, também informação, Sim. conhecimento, porque, por exemplo, é por meio também desse grupo que muitos negros começam a perceber o que o próprio povo negro faz, o que estudaram, o que estuda. Entendo. Então é uma forma também de formação. Entendo. É um espaço de formação também, um espaço em que diferentes estudiosos conseguem ter essa liberdade de se expressar, de estudar, de apresentar os seus estudos. Certo. E também incentiva, né, os nossos futuros profissionais pesquisadores, que são os alunos, né, a ter mais conhecimento sobre isso. Com relação ao NEAB, o espaço em que ele fica concentrado aqui na universidade é no SESC, Centro de Educação e Ciências Humanas. Lá no SESC, no prédio do SESC, fica a sala lá, né, o núcleo, o NEAB. E as reuniões, algumas delas acontecem lá, algumas atividades acontecem em formato de palestras, mesas redondas, debates, e que não necessariamente acontecem naquele espaço do SESC, mas é sempre divulgado. Eles têm a página do Facebook do NEAB, em que eles divulgam todas as atividades. Uhum. Então, quem estiver nos ouvindo e pertencer a essa comunidade acadêmica e for negro ou não negro, mas que se interesse pela temática, acessa a página do Facebook do NEAB, que daí você consegue ir acompanhando a programação. Legal. E vamos ouvir mais uma música. Vamos ouvir Elza Soares com a música A Carne. Legal.
Estamos de volta com Papo TA na Rádio UFSCar 95.3. Acabamos de ouvir Elza Soares com a música A Carne. Então, Joyce e Sara, vocês trabalham também com minorias, né? Esse trabalho que vocês fazem, né? Que é o de interpretação de línguas aí. Também é um trabalho, você mesmo citou isso, é um trabalho também de minorias. Então eu queria ouvir de vocês o seguinte, o que é esse trabalho, né? Vocês até disseram, mas talvez deixar um pouquinho mais claro, mas também dentro desse trabalho, também vocês sentem a questão da opressão no sentido do preconceito, do racismo? Como é que é isso? Então, hoje em dia as pessoas tomam um pouco mais de cuidado por questões da legislação, de, nossa, se eu usar uma certa nomenclatura, a pessoa pode me processar, não sei o quê. Então as pessoas, elas sentem um pouquinho mais elas são mais polidas para usar as palavras. Só que eles têm várias questões que eles esquecem. Por exemplo, aqui na universidade mesmo, eu cheguei a interpretar uma palestra em um ambiente e a pessoa estava usando slide, né? Ela ia usar slide e tal. E aí eu perguntei para ela, tá, mas você vai precisar apagar a luz, tal? Ah, eu acho que eu vou. Então, porque por questões de visualização, a pessoa surda precisa me ver. Então, eu acredito que se você deixar assim, você pode deixar a luz acesa. Não, tudo bem, eu entendo. E aí, eu acho que ela esqueceu. Ela começou a falar, tá, e ela apagou a luz. Quando ela apagou a luz, é lógico que a pessoa não conseguiu me enxergar. Sim. Era de dia e tal, mas a pessoa não conseguiu me ver. Isso. E aí eu pedi pra ela, por favor, você pode acender a luz? A pessoa não está me vendo. As outras pessoas começaram a rir. Olha só. Né? Porque parece que é piada. Sim. Né? Começaram a rir, a pessoa, ai, desculpa, acendeu a luz. E aí a gente, né, a polidez, a educação, eu falei muito obrigada e continuei meu trabalho. Né? Então são situações assim que parecem ser óbvias, só que não tem aquela atenção que você conversa com a pessoa, por favor, tal, e aí tão enraizado, e acho que não é só a questão com o racismo, é com todos, porque hoje em dia é difícil a pessoa ter empatia, né, com o outro, pensar, o dia a dia corrido, e também muitas vezes essa questão mesmo do preconceito de não estar nem aí, né, de não tem que ser assim, porque tem que ser assim, né, em uma peça de teatro, era um grupo, né, e o teatro geralmente é um pouco mais escuro. E aí acenderam a luz em cima de mim, era uma luz amarela. Falei, por favor, não tem condições dessa luz amarela, porque eu sou uma pessoa negra. Minha pele é escura, e com essa luz, a pessoa um pouquinho mais distante não vai conseguir me enxergar. Tem como a gente fazer uma negociação? Entendeu? Então, a gente vai negociando cotidianamente. Só para vocês entenderem, para contextualizar um pouco, nosso trabalho enquanto intérpretes de Libras, como funciona? Então, a gente atua em 15 espaços, né? Digamos que, bom, primeiro, o intérprete, ele vai trabalhar com as questões de acessibilidade, né? É o intérprete de Libras que vai permitir o acesso às pessoas surdas, aquelas que não ouvem, de terem acesso a conteúdos na língua portuguesa, seja ela oral ou escrita. Então, o intérprete ele vai atuar em espaços como na educação, esfera jurídica, da saúde e várias outras. Então, assim, para o intérprete negro, às vezes, atuar na esfera, por exemplo, num teatro, artística, às vezes é muito complicado, porque as pessoas não entendem essas questões, que a cor da tua pele ela vai influenciar, às vezes, na roupa que você vai usar, na cor de vestimenta que você tem que utilizar, na iluminação do ambiente, na localização em que o intérprete vai ficar. Então, são várias as questões que o intérprete negro ele tem que se atentar 1000 vezes mais do que o intérprete branco, porque... Parece que os efeitos dessa falta de visão aumentam, né? É isso que você está tentando dizer, né? Essa falta de compreensão, né? Sim, sim. Bom, o nosso programa, ainda que ele tenha esse espaço delimitado, a gente tenta fazer da melhor forma possível. Acho que vocês contribuíram muito com isso. Eu queria agradecer a presença de vocês e dizer da intenção da gente repetir isso numa próxima oportunidade bem breve. Ok, a gente que agradece. Isso, muito obrigada.
Agradecemos a Joyce e a Sara por ter participado no Papo TA. Bom dia a todos, até a próxima. Um abraço para todo mundo. E vamos encerrar dessa vez com música. Vamos homenagear essas duas meninas, Guerreiras. as minhas irmãs, Guerreiras. e todas que se sentem igual à música. Vamos ouvir Nada Couto com Linda e Preta. Legal.